A sexta-feira amanheceu com notícia boa para a torcida rubro-negra. Bruno Henrique segue liberado para jogar. Isso porque o julgamento que poderia definir sua suspensão definitiva não aconteceu hoje, como muitos esperavam. O nome do atacante sequer entrou na pauta do STJD, o que significa que o efeito suspensivo conquistado pelo Flamengo segue valendo e, por enquanto, o camisa 27 está liberado para entrar em campo normalmente. Essa decisão, ou melhor, essa ausência de decisão, é uma vitória pontual para o clube, que pode contar com um de seus jogadores mais decisivos para os próximos confrontos importantes. Bruno Henrique está garantido para os jogos contra o Botafogo, no próximo dia 15, depois contra o Palmeiras, no dia 19, e também para o duelo diante do Racing. Ou seja, pelo menos por enquanto, a novela envolvendo sua punição vai ficando em segundo plano e a prioridade passa a ser o futebol dentro de campo. E no meio desse alívio, um assunto que estava um pouco abafado ganhou força, a polêmica envolvendo o ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e a atual mandatária do Palmeiras, Leila Pereira. A presidente alviverde voltou a criticar publicamente o Flamengo, alegando que o clube assinou um documento sobre a Liga do Futebol Brasileiro e agora estaria tentando voltar atrás. Segundo ela, o rubro-negro teria concordado com um conjunto de regras e, posteriormente, decidido contestar os termos. Só que Landim resolveu se pronunciar pela primeira vez sobre o caso e não economizou nas palavras. Em entrevista ao jornal O Globo, ele afirmou com todas as letras que, no momento da assinatura do estatuto, ainda não havia qualquer negociação relacionada aos direitos de transmissão. Isso desmonta completamente a narrativa da presidente palmeirense, que tenta jogar a torcida contra o Flamengo com discursos inflamados. Segundo Landim, o estatuto assinado tratava apenas de princípios básicos, como o direito de veto, e a expectativa era de que outros clubes ainda aderissem à proposta, algo que poderia transformar aquele grupo inicial em uma verdadeira liga, com negociações futuras feitas em conjunto. Ou seja, não havia qualquer acordo fechado, muito menos cláusulas comerciais definidas, como Leila tenta fazer parecer. Essa fala do ex-presidente reacende a discussão sobre os bastidores do futebol brasileiro, que parecem cada vez mais um jogo político do que propriamente esportivo. Leila grita, aponta o dedo, faz barulho na imprensa, mas quando a verdade vem à tona, fica difícil sustentar certas versões. E o torcedor, que muitas vezes é levado pela emoção e pelo clubismo, acaba entrando em disputas que, no fim das contas, envolvem interesses financeiros muito maiores do que se imagina. A grande verdade é que o Flamengo está brigando para garantir aquilo que acredita ser justo, uma fatia proporcional ao que representa dentro do cenário nacional. E quem acompanha o futebol de perto sabe que o rubro-negro não está errado em querer mais. Afinal de contas, estamos falando do clube com maior torcida do país, com maior engajamento, maior audiência e, sem dúvidas, o maior peso comercial. Mas não para por aí. O Flamengo segue movimentando seus bastidores, enquanto os holofotes focam nos profissionais, a base também está passando por uma reformulação. 4 jovens promessas que vinham se destacando no Sub-17 foram promovidas para a equipe Sub-20. E a expectativa é de que já comecem a ganhar minutos nos próximos compromissos. Os nomes que subiram foram o zagueiro Daniel Turrão, o volante Lucas Falcone, o meia João Vitor e o atacante Emanuel. Esses garotos não chegaram ali por acaso. Vinham se destacando jogo após jogo, mostrando talento, disciplina tática e personalidade, 3 ingredientes fundamentais para qualquer jogador que sonhe em vestir a camisa do time principal no futuro. Com essa promoção, eles agora passam a treinar sob o comando de Bruno Pivetti e têm tudo para ganhar ainda mais rodagem enfrentando adversários mais experientes na categoria Sub-20. E pelo que se fala nos corredores do Ninho, tanto João Vitor quanto Emanuel já devem ser relacionados para a partida contra o Volta Redonda, pela Taça Guanabara. Um passo importante na trajetória desses meninos, que agora precisam mostrar que podem manter o nível de atuação num cenário mais exigente. E a movimentação nas categorias de base não parou apenas nas promoções. O clube também foi ao mercado e anunciou a contratação de um novo goleiro para sua equipe Sub-17. Trata-se de Pedro Henrique, jovem talento da geração 2008 que atuava no Palmeiras. O Flamengo, que já vinha monitorando o atleta há algum tempo, decidiu fechar o acordo e assinou um contrato de 2 anos com o garoto. O Palmeiras, por sua vez,
manteve 30% dos direitos econômicos numa eventual negociação futura. Essa contratação mostra que o Flamengo está atento ao mercado nacional de base e segue reforçando seus elencos em todos os setores. Vale lembrar que nos últimos meses houve diversas saídas nas categorias inferiores, e o clube sabe da importância de manter um elenco forte e equilibrado para continuar brigando por títulos. O Flamengo é o atual bicampeão da Libertadores Sub-20 e também já levantou o título mundial da categoria 2 vezes. A exigência é alta e a régua é cada vez mais elevada. Por isso, buscar peças como Pedro Henrique é parte fundamental do planejamento a longo prazo. Agora, se tem um assunto que fez barulho nas últimas horas foi a negociação envolvendo o mando de campo da partida entre Flamengo e Sport, marcada para o dia 13 de novembro. O clube pernambucano anunciou oficialmente que vendeu o mando de campo e que o jogo, que inicialmente seria disputado na Ilha do Retiro, será transferido para a Arena Pernambuco. Mas o que realmente chama atenção nessa história toda é o valor, foram 3 milhões de reais líquidos. Isso mesmo. 3 milhões que entram diretamente nos cofres do Sport Clube do Recife, sem descontos. Essa foi, de longe, a maior venda de mando de campo da história do futebol pernambucano, superando inclusive a marca anterior, que havia sido registrada num clássico entre Náutico e o próprio Sport, pelo estadual de 2024. Onde o valor da venda havia sido 1.800.000 reais, e ainda assim de forma bruta, ou seja, com encargos e despesas. Dessa vez, o valor é líquido, o que mostra o tamanho do impacto comercial que o Flamengo provoca mesmo jogando fora de casa. O mais curioso é que, mesmo com a venda do mando, o Sport conseguiu manter algumas garantias para sua torcida. O clube terá direito à participação na operação do jogo, com setor exclusivo para seus torcedores, além de manter o check-in garantido para os sócios e a participação direta na definição dos preços dos ingressos. Na prática, o jogo muda de estádio, mas permanece em Pernambuco, o que permite que a torcida local ainda compareça em peso. E é justamente por isso que o Flamengo se tornou uma verdadeira força itinerante dentro do Brasil. Por onde passa, arrasta multidões, movimenta a economia local e valoriza as partidas. Tanto é que, não faz muito tempo, o Botafogo da Paraíba também protagonizou uma negociação semelhante, tirando o jogo da sua cidade para levar até São Luís do Maranhão e embolsando uma bolada de 6 milhões de reais. É disso que estamos falando. O Flamengo virou sinônimo de oportunidade financeira para clubes menores ou com menos estrutura. E, convenhamos, com a situação financeira do futebol brasileiro, difícil julgar quem opta por esse caminho. E por mais que existam críticas sobre a venda de mandos de campo, a verdade é que, para muitos clubes, essa acaba sendo uma alternativa viável para reforçar o caixa. Enquanto o Flamengo segue firme como o trem pagador do futebol nacional, os adversários precisam buscar formas de equilibrar as contas. E vender um jogo contra o Mengão se tornou, literalmente, o negócio da China. E se o Flamengo movimenta os bastidores do futebol brasileiro com cifras impressionantes, dentro de campo a expectativa também é altíssima para a sequência da temporada. A maratona de jogos que vem pela frente promete testar não só o elenco, mas principalmente o planejamento físico, técnico e emocional do grupo. A diretoria sabe que cada detalhe faz diferença e por isso está buscando reforçar todas as áreas, seja promovendo jovens promessas, contratando peças pontuais para a base ou garantindo juridicamente a presença de jogadores como Bruno Henrique nos momentos decisivos. E esse cuidado é fundamental, porque estamos entrando numa fase em que qualquer ponto perdido pode fazer a diferença entre ser campeão ou ficar pelo caminho. Bruno Henrique, por exemplo, é peça-chave nesse quebra-cabeça. O jogador vem sendo fundamental não só dentro de campo, mas também como liderança nos bastidores. Sua experiência e postura agregam muito, principalmente para os mais jovens que estão subindo agora. E a decisão do STJD de não julgar seu caso nesta sexta-feira foi recebida com alívio e otimismo no ninho do Urubu. Isso dá ao Flamengo um respiro estratégico para manter um dos seus atletas mais importantes à disposição por mais algumas rodadas. Enquanto o julgamento não acontece, o atacante segue liberado para jogar e o clube ganha tempo para tentar reverter ou ao menos reduzir a punição original. Esse tipo de articulação nos bastidores mostra o quanto o Flamengo tem atuado de forma inteligente também fora das quatro linhas. Não é apenas dentro de campo que se ganha campeonato.
As decisões de bastidor, a atuação jurídica, a organização interna e o planejamento estratégico fazem toda a diferença em clubes que almejam disputar tudo em alto nível. Outro ponto importante desse momento do Flamengo é a forma como o clube tem lidado com as provocações externas. A entrevista de Rodolfo Landim foi um exemplo claro disso. Ao invés de alimentar polêmicas desnecessárias, ele trouxe fatos, contexto e uma explicação coerente sobre todo o processo que envolve a criação da liga. Ele não entrou no jogo emocional que muitas vezes domina o noticiário esportivo. Foi direto, cirúrgico, e desmontou uma narrativa que vinha sendo repetida há semanas. O ex-presidente deixou claro que, quando o estatuto foi assinado, não havia qualquer contrato fechado, não existia acordo com a emissora, plataforma ou patrocinador. Era um documento de princípios, que servia como base para a construção de um modelo coletivo e sustentável para o futebol brasileiro. Mas ao que tudo indica, alguns clubes querem acelerar esse processo e garantir vantagens próprias antes mesmo de um modelo estar consolidado. O Flamengo, por sua vez, prefere cautela, quer transparência nas negociações e respeito à sua representatividade. E isso incomoda muita gente. Essa postura do Flamengo também fica evidente na forma como o clube tem tratado suas categorias de base. A promoção de 4 jogadores do Sub-17 para o Sub-20 não é apenas uma recompensa por boas atuações. É parte de um projeto maior que busca fortalecer a transição entre as categorias. O clube entendeu que precisa encurtar o caminho entre os talentos da base e o time principal, principalmente no momento em que o mercado europeu está cada vez mais atento aos jovens brasileiros. Formar, preparar e projetar esses atletas se tornou uma prioridade. E os nomes promovidos já chegam com boas referências. Daniel Turrão é um zagueiro técnico, que tem se destacado pela leitura de jogo e pelo bom posicionamento. Lucas Falcone é um volante com pegada, mas que também sabe jogar. João Vitor tem visão de jogo, articula bem as jogadas e tem um passe refinado. E Emanuel, o atacante, é o tipo de jogador que gosta do confronto, parte para cima e tem personalidade. Esses garotos agora passam a conviver com um ambiente mais competitivo, vão ser testados física e mentalmente, e se conseguirem responder bem, não é exagero dizer que podem pintar no elenco profissional em breve. O Flamengo sabe que revelar talentos é um dos pilares do sucesso esportivo e financeiro do clube. E para isso, precisa oferecer estrutura, acompanhamento e, principalmente, oportunidade. A chegada do goleiro Pedro Henrique também se encaixa nessa lógica. O garoto, que veio do Palmeiras, é tratado como uma joia da geração 2008 e vinha sendo observado pelo departamento de scout do Flamengo há algum tempo. A diretoria decidiu agir rápido para garantir sua contratação e já deixou encaminhado um contrato de 2 anos. A manutenção de 30% dos direitos econômicos pelo Palmeiras é um indicativo de que o próprio clube paulista acredita no potencial do jogador. E isso reforça ainda mais o acerto do Flamengo. A ideia é clara: montar um elenco competitivo nas categorias inferiores, que possa não só vencer títulos, mas também abastecer o time principal nos próximos anos. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Nos corredores do futebol brasileiro, um burburinho começou a ganhar força nesta semana. Pedro, o atacante que recentemente se destacou na Ultimato, soltou uma declaração que tem dado o que falar entre torcedores e especialistas: se ele vir para o Flamengo é porque não precisa de mim. A frase, enigmática e carregada de provocação, deixou a imprensa e os bastidores do clube carioca em alerta. Quem seria o tal ele que poderia ocupar o lugar de Pedro? A torcida já especula nomes de jogadores com passagens marcantes pelo futebol brasileiro e até promessas do exterior, mas ninguém confirma oficialmente. O contexto da declaração não poderia ser mais sugestivo. Pedro vive seu melhor momento de forma, com gols decisivos e presença constante nas redes de adversários, e a Ultimato, clube que o revelou, sabe que seu atacante é um ativo valioso. A insinuação de que o Flamengo poderia se interessar por outro jogador para a mesma posição gerou discussões intensas nas redes sociais, com torcedores divididos entre a euforia e a preocupação.
Alguns interpretam que Pedro estaria mais motivado do que nunca, deixando claro que ninguém entraria em seu espaço sem sua bênção. Outros enxergam uma indireta ao planejamento do Flamengo, sugerindo que ele quer ser a prioridade absoluta do clube carioca caso a transferência se concretize. Nos bastidores, fontes próximas ao jogador afirmam que Pedro mantém contatos frequentes com empresários e dirigentes de grandes times, e que a postura firme demonstra confiança na própria capacidade. A Ultimato também parece apostar na estratégia. Deixar que os rumores cresçam aumenta a pressão sobre qualquer clube interessado, especialmente sobre o Flamengo, que historicamente não hesita em investir pesado para fechar negócios de impacto. Enquanto isso, a torcida rubro-negra já começa a imaginar o que seria ter Pedro como protagonista absoluto, ao mesmo tempo em que se questiona sobre o enigmático ele citado pelo jogador. A frase, curta, mas potente, serve como combustível para um dos rumores mais comentados do mercado de transferências nesta temporada. Se a história realmente se concretizar, o Flamengo poderá estar prestes a protagonizar uma negociação que vai movimentar o futebol brasileiro, e Pedro, com seu jeito provocador, mostra que sabe exatamente como manter os holofotes sobre si. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!